Fala pessoal, tudo bom? Vamos hoje começar o nosso curso de Física Moderna com um dos problemas mais impressionantes da história da humanidade, que é o problema da radiação de corpo negro. Então vamos lá. É o seguinte, no final do século XIX, dois problemas estavam assolando a humanidade de um jeito absurdo, ninguém conseguia entender porra nenhuma que era. O problema do corpo negro e o problema de Michelson e Morley. Para você ter uma noção, a humanidade estava numa época tão incrível de física, ciência e achava-se que sabia de tudo. Tanto é que o próprio Lord Kelvin, que é um físico renomadíssimo, ele falava que a física tinha acabado, que não tinha mais sentido tentar pesquisar em física. Falar que você queria fazer um doutorado em física é uma coisa que hoje em dia se falar que você quer um doutorado de mecânica, sabe? Tipo, já foi descoberto tudo que tinha que descobrir. Só faltavam esses dois problemas. Pois bem, o muito curioso é que a resolução de cada um desses problemas gerou uma nova área da física, que foi a resolução do problema do corpo negro gerou a física. Vou trocar a cor que tá ficando horrível. A resolução do problema do corpo negro gerou a física quântica e o problema de Michelson e Morley gerou a relatividade, né? A relatividade de Einstein. Obviamente não vamos ver esse daqui, vamos olhar para esse daqui. Isso daqui, por mais que sim, relatividade seja física moderna, ela não será abarcada no nosso curso. Relatividade ela é tão difícil, tão importante que ela tem que ter uma seção própria que vamos ver mais para frente. Mas por hora, física moderna vai ser física quântica. Enfim, essa tá pensando, tá bom, beleza, resolveram, ok, mas o que diabos é um corpo negro? Cara, corpo negro é o seguinte, tem várias definições dependendo da situação que você está analisando. Um corpo negro ele pode ser duas estruturas, que no fundo são a mesma coisa, mas vamos tratar como duas separadas só para entender no começo. Um corpo negro é toda estrutura que, letra A, absorve toda a energia que nele é incidida, absorve 100% do que incide nele, ou letra B, emite tudo que lhe é próprio, tudo que ele produz internamente ele vai emitir. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, nessa letra B aqui, qual é um exemplo muito claro de corpo negro? O Sol. Porque o Sol, através da reação nuclear que ele tem lá dentro, não sei o que, fusão de hidrogênio em hélio, como não tem para onde ir, ele não tem como armazenar essa energia 100%, quase nada, basicamente, né? A não ser para fazer novas fusões. Mas no fim das contas ele acaba emitindo tudo que lhe é próprio. Então o Sol se comporta praticamente como um corpo negro. Tipo, muito próximo mesmo do corpo negro. Porque tudo que ele produz lá dentro, ele emite para fora. Então ele é um corpo negro. Uma outra segunda. Ah, detalhe. O corpo negro não necessariamente é negro, tá ligado? Então, cientista é muito ruim pra dar nome nas coisas, tá? Mas assim, corpo negro não necessariamente é negro. Beleza. O outro do item A. Absorve tudo que lhe incide. Que é incidido nele, perdão. Um caso muito famoso, né? Ele é um modelo teórico, obviamente, algo teórico. É o nosso irradiador de cavidade. Um irradiador de cavidade é uma estrutura teórica que eu tenho uma esfera oca de um material que é feito por uma barreira intransponível, hermética, isolada. Ou seja, não absorve energia, não deixa passar nada de energia, bloqueia, reflete 100% de energia. E eu incido em um orifício infinitesimal um feixe de luz. E aí o feixe de luz vem, fica aqui dentro, bate, rebate e nunca mais sai daqui. Ou seja, ele absorve 100% de tudo que emite nele. Portanto, ele se comporta como um corpo negro. Claro que a estrutura aqui é muito teórica. Claro, você pode fazer aproximações experimentais disso, mas no fundo é teórico. Certo? Beleza. E analisando esse modelo, pegando-se coisas da vida real que se assemelham ao corpo negro e estudando elas, chegaram-se a muitas conclusões de muita coisa. A principal é a chamada Lei de Stefan Boltzmann. Vamos anunciar lá aqui bonitinho, que é a Lei de Stefan Boltzmann. O que é essa lei? O que ela está querendo anunciar? No fundo, ela está querendo dizer como que o corpo negro se comporta em relação à temperatura. A lei de Stefan Boltzmann diz que a radiância do corpo negro é uma constante vezes a quarta potência de sua temperatura.
Ou seja, ela é proporcional à quarta potência da temperatura do corpo negro. Ou seja, se eu dobro a temperatura, a radiância aumenta 16 vezes. Mas o que é radiância de corpo negro? É o seguinte, radiância, no fundo, é intensidade. Intensidade de quê? De potência. Pensa o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho uma lâmpada, que eu vou representar por um ponto que eu estou com preguiça de desenhar. Essa aqui é a minha lâmpada. Certo? O que acontece? A lâmpada ela é alimentada por uma fonte de energia, uma fonte de potência, etc. E ela vai emitir luz. Tudo bem até aqui? Beleza. Ela vai, a cada segundo, a cada intervalo de tempo ΔT, emitir uma quantidade E de energia luminosa. Certo? Beleza. Se eu pegar a razão entre a energia luminosa e esse intervalo de tempo, eu tenho a potência. Certo? Então emite uma energia a cada intervalo de tempo, ou seja, emite uma potência específica. Que é E por ΔT. Ela emite uma potência. E se eu pego uma superfície, vamos supor, eu envelopo essa lâmpada com uma esfera, por exemplo, oca, e eu envelopo ela daqui, essa esfera possui uma área específica. A intensidade é a razão entre a energia, ou no caso a potência pode ser, entre a razão entre a potência que incide nessa área específica aqui sobre sua área. Intensidade, por definição, é isso. É quão intensa é a potência, quão intenso é essa entrega de energia para cada pedaço de área que eu estou analisando. Ou seja, é potência por área. Muitas vezes a gente usa energia por área para designar intensidade, mas geralmente não muito usual, às vezes alguns consideram até errado. A gente usa potência por área. Mas enfim, voltando. Radiância, no fundo, é intensidade. É a intensidade total da energia que é emitida pelo corpo negro. Só que radiância a gente usa esse nome um pouco mais pelo seguinte. O corpo negro, ele não emite, por exemplo, só, vamos supor, uma lâmpada. Uma lâmpada, vamos supor, se ela emitisse só luz vermelha. A gente fala a intensidade da luz vermelha. Só que o corpo negro, ele emite vários comprimentos de onda distintos, vários espectros eletromagnéticos diferentes, certo? Ou seja, não emite só, vamos supor, o vermelho. Emite comprimento de onda vermelho, emite comprimento de onda, sei lá, anil, emite comprimento de onda, sei lá, amarelo, emite uma ultravioleta também, que é invisível, ultravioleta, emite o infravermelho. Ou seja, no fundo, vários comprimentos diferentes. A questão é que, se eu pegar a energia total, a energia que cada comprimento transporta, vamos supor, tipo, peguei aqui, isolei só o ultravioleta. Aí eu detectei, eu verifiquei qual que é a energia, tem aqui um contador de energia, né? Eu meço a energia que cada comprimento de onda tem separadamente. Meço cada uma dessas energias e somo tudo, ou seja, pego a energia total que está incidindo numa superfície, né? Envelopo o corpo negro, pego toda a energia que está incidindo, eu tenho a radiância do corpo negro, que é a energia total que é emitida ou absorvida pelo corpo negro. Tranquilo? Mas geralmente é a emitida que a gente está querendo trabalhar. Beleza? Lindo. E isso que ele está querendo dizer, que a energia total, somando todas as frequências que ele emite, a energia total que ele vai emitir, a intensidade total que ele vai emitir, é proporcional à quarta potência da sua temperatura. Beleza? Tranquilo. Beleza, só que tem outra coisa. Os corpos da vida real não são todos corpos negros. Alguns se aproximam de corpos negros, mas não são todos corpos negros. Certo? Então, por exemplo, se pegasse um bloco de ferro, um bloco de ferro, molibdênio, sei lá. A radiância de um corpo específico X é dada como epsilon sigma T a quarta. Epsilon é uma constante que a gente chama de emissividade. Nossa, por que emissividade? Lembra, porque o corpo negro emite tudo que lhe é próprio ou absorve tudo que lhe é incidente. Mas geralmente a gente trabalha com a emissividade, não com a absorvância. Mas, enfim. Isso é basicamente uma razão entre o corpo e a idealidade. É como se pegasse, eu peguei a energia que o corpo emite, comparei com quanto ele deveria emitir caso ele fosse um corpo negro. Isso dá a nossa razão epsilon de emissividade. É tipo isso, tranquilo? Então, por exemplo, se eu pegasse uma folha de papel, se eu incido nela um feixe de luz, a maior parte vai voltar, vai ter reflexão, mas uma partezinha é absorvida. Eu pego essa parte de energia que foi absorvida, divido pela energia que ela deveria absorver se fosse um corpo negro, que no caso deveria ser todo o feixe, eu calculo
a proximidade que ela tem com o corpo negro. No caso, é a sua emissividade, certo? Ou seja, ela é 10% o que o corpo negro deveria ser, logo emissividade é 0,1 e assim por diante. Beleza? Tranquilo. Beleza. Ah, só uma coisa. Essa constante aqui, ó, a gente chama ela de constante de Stefan Boltzmann e ela vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta. Tem que saber? Tem. Certo? Certo. Beleza. Isso aqui que a gente verificou, da lei de Stefan Boltzmann, ela vale para a energia total, que você pega para somando todos os corpos de diferentes, todas as frequências, você soma a energia total que o corpo emite. Certo? Certo. Mas e se a gente pegasse para cada lambda em específico? Para cada corpo de onda? Tipo, eu quero medir, sei lá, o corpo negro emite, sei lá, ele emite violeta, emite vermelho. Vamos pegar só o vermelho que ele está emitindo. Eu quero medir qual que é a energia total que só o vermelho está liberando para o universo. Certo? É como se, sei lá, tipo, é como se eu tivesse uma, sei lá, uma caixa de blocos, bloco vermelho, bloco azul, bloco preto, sei lá. E, sei lá, eu solto eles numa balança. Eu abro aqui a portinhola, solto na balança. Aí eu tenho, sei lá, bolas vermelhas caindo aqui, bolas pretas caindo aqui, bolas azuis caindo aqui. Eu quero medir quanto de impulso na balança só o preto está liberando, por exemplo. Só o vermelho, ou no caso só o vermelho, está gerando na balança. Quanto de impulso só o vermelho está gerando, ou só o preto, ou só o azul. É isso que eu estou querendo verificar, mais ou menos analogamente falando. Bom, e aí a gente vai ter que rapidinho passar como é a dedução da energia de uma onda, certo? Para a gente ver algumas coisas aqui rapidinho. Eu não vou pegar a onda eletromagnética porque aí é absurdamente insano, eu só quero dar uma analogia. Então eu vou pegar rapidamente como é que é a energia de uma onda mecânica pegando uma corda. Certo? Beleza, vamos lá então. Bom, rapidinho, como é que funciona uma onda mecânica? Uma onda mecânica, ela é uma propagação de energia que deforma o espaço de forma que, se eu tenho, vamos supor, uma corda aqui parada, eu faço uma onda se propagar, o que acontece é que um ponto específico ele vai começar a subir ou descer. Mas subir e descer como? Ele vai subir ou descer conforme um MHS. Ele vai subir, vem aqui, para, volta, vem aqui, vai, para, volta. Ele sobe e desce como um MHS. É isso que a gente tem que saber. Por que isso é importante? Porque se ele vai como um MHS, isso significa que o ponto em específico ele vai ter uma amplitude específica que a gente chama de A. No ápice, ele vai ter uma energia cinética zero, uma energia potencial que é dada por menos ômega x quadrado x sobre 2. Por quê? Porque a força restauradora ela é menos ômega ao quadrado x e a energia potencial é a integral disso. Ah, não sei disso. Fica tranquilo, tá tranquilo. Estuda um pouco o MHS e volta aqui, tá? Tem que estar com o MHS afiado. Não podemos perder tempo com isso agora, tá? Mas isso aqui é basicamente o que importa. O ponto específico é a energia total do processo se conserva. A energia mecânica do processo é a soma das cinéticas e das potenciais, e isso não se altera, é uma constante, sempre. Procede? Beleza. E se a gente pegar um ponto em específico em que só tem cinética, não tem potencial? Para quê? Para ficar mais fácil a nossa vida. No caso, então, eu vou pegar esse. Vou dividir essa corda aqui. Isso aqui é uma corda, né? Então, trabalhando com uma corda. Se eu pegar essa corda e dividir em vários pedacinhos infinitesimais, e eu destacar esse pedacinho daqui de corda. Um pedacinho dx de corda. Um comprimento muito pequenininho de corda. Nesse comprimento muito pequenininho de corda, que é quase um ponto, se eu isolar ele aqui, ó, eu vou ver que esse elementozinho de corda, ele vai estar fazendo o quê? Um MHS e ele vai estar na posição de velocidade máxima, né? Alongação zero, V máxima. Qual que é a velocidade dele nesse momento? É ômega A. Tranquilo? Beleza. Vamos pegar qual que é a energia total desse negócio. A energia desse elementozinho, que é uma energiazinha, né, dE, vai ser o quê? A soma da sua energia cinética com o potencial. Só que o potencial é zero, porque não tem nenhuma diferença de altura, certo? Então é só cinética. Então no caso vai ser 1/2 da sua massinha, né, que é uma massa muito pequena, é um dm de massa, vezes a sua velocidade. Lembrando que corda não transporta matéria, ou seja, esse elementozinho ele não está movendo para cá e para cá. Não, isso é componente horizontal, não existe. O movimento é puramente vertical. Procede? Beleza. Então a gente tem que a pequeníssima energia desse elemento é 1/2 da sua pequeníssima máxima vezes sua velocidade ao quadrado, que no caso é ômega A ao quadrado. Então a gente tem que a pequeníssima energia total dele é 1/2
de dm vezes ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado. Só que, o que é dm? Ora, dm é sua pequeníssima máxima, né? É uma massinha. Só que a massinha é o quê? É a densidade linear de massa da corda vezes o seu comprimento, né? Densidade linear. O que é densidade linear? É razão de massa pelo comprimento da corda. E como a corda é homogênea, né? Vamos supor ela homogênea, podemos escrever m como μl, certo? Densidade linear, comprimento. Então a gente tem que dE vai ser 1 meio de μdl ômega ao quadrado. Se eu somar todas as pequeníssimas energias de cada ponto, pensa o seguinte, essa energia aqui total que estamos calculando por um pedacinho, ela é energia mecânica para todo mundo, porque todo mundo, repito, todo mundo vai ter essa energia aqui, porque essa energia aqui não é só a cinética, ela é a mecânica. Lembra, a mecânica não se altera. Eu peguei um ponto específico que não tem energia potencial e só a cinética. Só que só a cinética, naquele caso, é a mecânica total. Só a cinética, quando eu pego nesse ponto aqui, que tem potencial zero, é a mecânica. E a mecânica é igual para todo mundo. Então, essa é a energia para cada pedacinho aqui. Se eu somar para todo mundo, que a gente chama de integral, mas não precisa, a gente soma todos os Dzinhos, as pequeníssimas energias, que é a energia total. Isso aqui vai dar 1 meio de μl ômega ao quadrado. Você fala, tá, por que estamos vendo isso? Vamos expandir esse ômega. O que é o ômega? O ômega é 2π vezes a frequência da onda. E o que é o A? O A é a intensidade da onda. A ao quadrado, amplitude ao quadrado é intensidade. É proporcional à intensidade, aliás, né? Proporcional à intensidade, certo? A intensidade de uma onda ela é proporcional à sua amplitude ao quadrado. Tem que saber disso, tá? Ou seja, a gente tem que a energia ela vai ser, portanto, 1 meio de μl 4π quadrado, frequência ao quadrado, amplitude ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, só finalizando aqui, teríamos que energia é 2π quadrado μl a quadrado, frequência ao quadrado. Por que isso aqui é importante? Então, isso aqui por quê? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, que a frequência, que a energia de uma onda, ela depende do quê? Isso aqui tudo é constante, né? Então a gente pode chamar isso aqui de uma constante genérica que eu vou chamar de φ. Ela depende do quê? Da amplitude ao quadrado, que vamos chamar de intensidade, proporcional à intensidade. Né? Então a energia depende do quê? Da intensidade da onda, que no caso é a amplitude ao quadrado, proporcional a ela, perdão, e da sua frequência. Então se aumenta a frequência, aumenta a energia. Aumenta a intensidade, aumenta a energia também. Certo? Certo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o que acontece é, os físicos da época, como achavam que a luz era uma onda, logo toda onda eletromagnética deveria ser onda. E dessa maneira, se você aumenta a frequência, perdão, se você reduz o comprimento de onda, ou seja, aumenta a frequência, isso significa que a energia que aquela onda está transmitindo, a energia para um lambda em específico, aumenta. Se eu reduzo o lambda, eu estou aumentando a frequência. Se eu estou aumentando a frequência, eu estou aumentando a energia que aquela frequência em específico está levando consigo. Ou seja, eles esperavam que a energia transportada para uma onda em específica, à medida que você reduz o lambda, deveria explodir para o infinito. E isso representava um problema, porque se isso é verdade, pensa, todo corpo tem sei lá, eu, você, todo mundo, todo corpo tem um comportamento que é proporcional ao de um corpo negro. Todo mundo está emitindo em todas as frequências. Frequência lá, azul, ultravioleta, infravermelho, assim, todo mundo está emitindo isso. Lembra, um corpo Rx ele é uma emissividade vezes um corpo negro. Certo? Certo. Ou seja, a gente tem um comportamento próximo do corpo negro. E se a gente pegar, e todo mundo está emitindo, eu estou emitindo um comprimento de onda muito pequenos, muito grandes, e assim por diante. Você também está fazendo isso, seu computador está fazendo isso, todo mundo está fazendo isso. Está emitindo comprimento de onda. Só que você não consegue verificar isso, obviamente. E como todo mundo emite comprimentos de onda ultravioletas, e alguns comprimentos de onda também próximos de zero, isso significa que todo mundo deveria fritar o ambiente ao redor, porque lambdas muito pequenos, segundo a lógica antiga, necessariamente tinham que transportar energias absurdas. Energias absurdas. Segundo o que a gente está vendo na equação aqui de trás, certo? Nessa equação daqui. Que a energia é proporcional à frequência ao quadrado. Aumenta a frequência, estou aumentando a energia que carrega por ela. Só que depois, ou seja,
a equação tinha que ser uma hipérbole dessa maneira aqui, ó. Explodiu para o infinito aqui em cima. Essa era a previsão dos físicos Rayleigh e Jeans, usando o conhecimento da época, que era, eles chegaram nessa equação aqui, que a radiância para um lambda específico tinha que ser 8π vezes k, que é a constante de Boltzmann. Para quem não sabe, a constante de Boltzmann é a dos gases sobre Avogadro, número de Avogadro, vezes temperatura sobre lambda a quarta. Não tem que decorar essa equação aqui não, tá? Ah, detalhe, essa aqui também não, tá? Essa daqui também não precisa. Mas enfim. Só que isso, obviamente, não funcionou. Eles foram ver na hora, depois eles foram plotar o gráfico. Eles foram plotar na mão o gráfico, como é que era, e tiveram uma surpresa bizonha. Que era que, de fato, a curva, quando você aproximava, ela começava a subir, ela começava a ter esse comportamento um pouco mais previsível, né? Ou seja, fazia isso aqui, ok, ia subindo, ia subindo. Só que a previsão dizia que ela tinha que continuar explodindo para cima. Só que o que acontecia é que chegava uma hora que a curva caía. E ninguém conseguia entender o porquê. Porque a física dizia que não, que tinha que continuar subindo para cima. Isso é, a física que eles achavam que estava correta. E aí que mudou tudo. Pelo seguinte, qual que é o problema aqui? É muita coisa para a pessoa ver uma vez só. Estou até com colinha aqui para acompanhar. Mas vamos lá. Eles verificaram que a estrutura era essa. Que a curva tinha esse formato bizonho aqui. De forma que, por exemplo, se eu aumento a temperatura, isso aqui é para uma temperatura 1. Se eu aumento a temperatura, eu verificava que o pico da curva se deslocava para a esquerda, ou seja, o lambda de pico diminui se você aumenta a temperatura do corpo negro. E um físico específico, que foi o Wien, que foi Wilhelm Wien, sabe como é que fala o nome dele? O Wien, ele conseguiu verificar que o lambda pico, ou seja, o comprimento de onda para qual acontecia a máxima emissão de energia, ele era inversamente proporcional à temperatura do corpo negro. Ou seja, se eu dobro a temperatura do corpo negro, o lambda de pico tem que cair pela metade. Essa é a lógica. Ele verificou isso. E a partir dessa análise que ele fez, e verificando o comportamento da curva, ele também tentou explicar a curva, do porquê dessa maluquice dela. E ele chegou nessa expressão, que também não tem que decorar, mas essa expressão aqui ela já é um pouco mais diferente dessa daqui, pelo seguinte: aqui, se eu reduzo o lambda, a energia que o lambda carrega vai para infinito. Aqui não. Se eu faço o lambda tender a zero, olha o que acontece aqui. Reduzo o lambda. Se eu reduzo o lambda, isso aqui aumenta. Só que aqui, se eu reduzo o lambda, aqui, olha, cuidado, isso aqui é traiçoeiro. E elevado a menos alguma coisa é 1 sobre E elevado a essa coisa, certo? Certo. Então aqui é beta sobre lambda t. Alfa e beta são constantes que não importa a gente ver agora, tá? Constantes positivas que não importa ver agora. Beleza, se eu reduzo o lambda, eu estou reduzindo essa fração aqui. Se eu reduzo essa fração aqui, eu reduzo o E elevado a alguma coisa. Reduzo o E elevado a alguma coisa, aumento tudo isso daqui. Certo? Peraí. Perdão, falei merda aqui. Se eu reduzo o lambda, eu aumento essa fração. Se eu aumento essa fração, eu aumento o E elevado a alguma coisa. Aumento o E elevado a alguma coisa, eu reduzo tudo isso daqui. Ou seja, isso aqui no fundo vai tender também para zero. Então quase que é um zero vezes infinito. Não é isso, mas já é quase. E aí a curva no começo, aqui no comecinho, ela tende a ficar próximo do zero. Só que a previsão dele não bate depois de um tempo. A previsão do Rayleigh-Jeans é o seguinte, que para lambdas muito longos, a curva bate. Chega uma hora que não bate mais. Para lambdas pequenos, a previsão do Wien funciona. Para lambdas pequenos vai bater tranquilo, só que chega uma hora que explode para o infinito. Aqui no meio, ninguém tem caralho de ideia do que fazer. E quem vai resolver esse impasse? Não percam a próxima aula para Max fucking Planck. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Valeu, abraço. Tchau.